Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Nesse vídeo, irei estar fazendo uma apresentação para a disciplina de Prática Docente 4 do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia, do curso em Licenciatura em Matemática, ministrado pela professora doutora Ana Paula Barros. A apresentação é uma análise sobre uma palestra, a TPC de Matemática, que ocorreu no dia 10/12 de 2020, juntamente com as diretorias de ensino de Hortolândia e região, ministrada pelo professor Dr. Nilson José Machado. Qual foi o tema apresentado? Combate à fragmentação do conhecimento. O que o professor Nilson traz para a gente? Ele traz a ideia da desfragmentação do conhecimento, mostrando que o quê? O conhecimento, em geral, ele é uma coisa unificada. Ele é algo apresentado de uma maneira uno. Ele não é fragmentado como é ensinado ou muitas vezes como é repassado. Então, o que ele passa para a gente? Ele passa essa fragmentação em 4 ideias básicas. A ideia de competência, os centros de interesse, as áreas de conhecimento e o foco nas ideias fundamentais. Vou começar pela a ideia de competência. Competência está associada à qualidade de quem é capaz de resolver um determinado problema ou realizar determinada tarefa. O que isso quer dizer? Um indivíduo, ser humano, seja lá o que você chama que esteja vendo esse vídeo, independente do que ele sabe ou deixa de saber, a ideia de competência está no que ele consegue resolver. Ou seja, o indivíduo ele é competente para fazer tal aspecto? Ótimo. Se ele não consegue fazer, então quer dizer que ele é incompetente para fazer aquele determinado assunto. Essa é a ideia de competência, a resolução de um problema dado. Ou seja, eu tenho um problema, eu consigo resolver, então eu sou competente para resolver aquele problema. Independente da formação, da qualificação, do nível de conhecimento, do tipo de conhecimento, não importa. A competência está na resolução do problema. Se consegue resolver o problema, então quer dizer que o indivíduo é competente. Lembrando, isso a gente está falando para alunos de escola, do ensino fundamental 2 até o ensino médio. Então, ou seja, os alunos têm que desenvolver a competência para resolver os devidos problemas ali, no foco na escola, né, que depois eles vão poder usar para a vida em geral deles também. Segundo ponto, a criação do centro de interesse. Desenvolvimento do interesse através da prática com utilização de novos métodos. Ou seja, uma criança, um indivíduo aí de 6ª até o 3º ano do ensino médio, 6ª série do Fundamental 2 até o 3º ano do ensino médio. Tem que criar um interesse nele ao certo. Uma aula somente giz e lousa pode dar um interesse? Sim, depende daquilo que o professor faz para motivar e colocar o aluno dentro do aspecto ali do conteúdo para gerar um interesse nele. Então, qual uma boa utilização que é abordado pelo professor Nilson? Os métodos. Os métodos que são utilizados para causar um interesse no aluno. Sair um pouco da maneira convencional à maneira padrão. Com esse tempo de pandemia que estamos passando, a educação vem sofrendo um grande impacto em causar interesse nos alunos, porque o aluno ele vai ter que ser mais autodidata nesses tempos de pandemia. Então, o que o professor pode estar fazendo para estar gerando um melhor interesse no aluno? Então, a criação do centro de interesse, ela visa nisso. Visa um desenvolvimento de novos métodos, novas práticas, para que o aluno se sinta interessado.
Terceira parte, áreas do conhecimento. As áreas do conhecimento aplicados se remete a disciplinas, português, matemática, história, tecnologia, geografia, enfim, N disciplinas aí. Independente da qual área o aluno tenha mais afinidade, né, porque cada um tem uma melhor afinidade com tal disciplina. Essa TPC ela foi voltada para a matemática. A matemática ela se encontra no português, se encontra na história, se encontra na tecnologia, independente da área do conhecimento. A disciplina ela remete apenas a um foco, um objetivo a ser percorrido. Ou seja, um aluno que estuda matemática, sim, ele é diferente do aluno que estuda história. O aluno de matemática vai trabalhar ali mais com números, mas não quer dizer que ele não possa aplicar a história dentro da matemática e a matemática dentro da história. Então, as áreas de conhecimento, elas só remetem aos pontos específicos a quais percorrer. Não necessariamente ela é única, individual. Ou seja, eu só estudo português, então é só aquilo. Português, português, português. Não, o português também está na história, também está na matemática e assim vice-versa para as outras disciplinas, né? E o quarto ponto, foco nas ideias fundamentais. Aplicar os conhecimentos necessários independente da utilização em sua área de conhecimento. Ou seja, a junção de todo o conhecimento e suas competências para que possa ser resolvido tal problema. Desenvolver para o aluno que não é porque só ele estuda tal disciplina, ele é bom em tal disciplina, que ele não vai conseguir ser na outra. Não, tem que desmistificar isso. A ideia fundamental é mostrar que tudo isso é um só. É uma coisa só. Áreas específicas, conhecimentos específicos, mas nada impede do aluno desenvolver e saber para ter a capacidade de desenvolver tal um problema dado, né? E para chegar à conclusão, desmistificar a ideia de que o conhecimento é fragmentado, havendo a possibilidade de abranger uma relação entre todas as áreas. O que isso quer dizer? Independente da área que o indivíduo estude, da área que ele aplique, ele pode também utilizar em outras áreas. Vou dar um exemplo. Pode-se usar geometria na geografia, cálculos de terra, áreas, enfim. Porém, essa TPC é dando foco em matemática. Como podemos ver, tudo que em relação ao mundo se encontra com altura, largura e profundidade. Só que o aluno ele precisa ter essa visão para enxergar o foco de matemática nesses conhecimentos. Um exemplo, um número pode ser escrito ou um número, uma forminha ali do número, ou escrito em português, por extenso. Então, essa conclusão ela quer dizer que o conhecimento ele é uma única coisa, ele não é algo fragmentado, né? Porque assim é assim. Isso remete também para desenvolver a autonomia do estudante, para que ele aprenda a aprender, ou seja, ele está aprendendo português, ele pode aplicar na geografia, ele pode aplicar na história, ele está aprendendo matemática, ele pode aplicar na física, aplicar na química e vice-versa, ou seja, ele aprende o método que ele possa aprender melhor, desenvolvendo outras características na qual ele pode acrescentar o conhecimento dele. Então essa é a conclusão do vídeo. Agradeço. E para finalizar, uma coisa interessante que o professor Nilson disse na TPC que me chamou muita atenção é isso. Quanto mais saber, menos se sabe. Quanto menos saber, mais se acha que sabe. Ou seja, o indivíduo, quando ele mais sabe, menos ele tem a consciência que ele não sabe de nada. Quanto mais ele saber, menos ele sabe. E quanto menos ele saber, mais ele acha que sabe. Ou seja, vive apenas ali na caixinha. E o combate contra a fragmentação do conhecimento visa isso. Tirar o estudante ali da caixinha e mostrar para ele que
ele não sabe de nada. Não só ele também, seja professor, seja diretor, independente. Ninguém sabe de nada e ninguém sabe de tudo. Mas a partir do momento que você compreende que você pode aprender tudo, no momento seguinte você vai chegar a perceber que você não sabe de nada. Então, bem dizer, é isso que ficou claro na minha cabeça. Eu espero que isso compreenda na cabeça de vocês também. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês numa próxima. Muito obrigado.